Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas... Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por nos trazer mais um tema para estudar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito ao longo de nossas vidas, nos alinhando, nos alimentando, nos lapidando, nos preparando para vivermos um dia no Teu reino. Que as lições também que Tu tens trazido até nós têm nos amadurecido na nossa jornada cristã. E que essa lição de hoje nos amadureça mais um pouco ainda e nos fortaleça ao cumprimento de nossa missão. E pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tudo para a glória de Deus. Um tema realmente sugestivo, porque é um alinhamento de foco muito objetivo para sanar qualquer tipo de dúvida acerca do que fazer ou não fazer, do que pensar ou não pensar, porque tudo isso reflete muito na nossa experiência diária diante das pessoas que nos cercam e principalmente de como isso reflete o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. 1 Coríntios 10, 31 está a coluna dorsal do tema dessa semana. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus. Aqui está realmente o X da questão. Se a gente der uma pincelada por alto no que nós estudamos até hoje, especialmente na semana passada, nós podemos perceber que a transição do capítulo 7 de 1 Coríntios indica que a imoralidade sexual, comentada no capítulo 5, até o capítulo 7, e idolatria, comentada no capítulo 8 ao 10, são temas relacionados. E se observarmos de fato, eles aparecem junto com frequência no Novo Testamento de um modo geral. Ou seja, em cartas conduzidas a outros povos, a outros cristãos, essa linha de raciocínio era quase que geral, não era nada especificamente conduzida só aos coríntios. Ou seja, a tendência mundial pecaminosa, ela é frequente em todas as culturas de uma maneira ou de outra. E como vencer isso é o que Paulo tentou trabalhar aqui, e muitas vezes sendo necessário ele se sacrificar em determinados comportamentos que ele já tinha apurado do que é realmente servir a Deus em espírito e em verdade, e ter que abrir mão às vezes de certas decisões que ele já tinha tomado, e dá a impressão de ser uma pessoa mais fragilizada espiritualmente. Ele inclusive chegou a comentar: fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes. Essa é a ideia geral do que Paulo apresenta. E nem sempre se fazer de fraco é fácil para quem já trabalha numa linha de comportamento já mais sólido na espiritualidade. Não me refiro aqui a radicalismo, porque o radicalismo ele é prejudicial tanto a si mesmo quanto àqueles que nos cercam, porque nós precisamos alcançar a todos. É uma linha delicada, mas necessária para aqueles que servem a Deus como missionários. E que de alguma maneira, todos nós somos missionários e precisamos de alcançar aqueles que nos servem. E sem usar dessa flexibilidade, desse jogo de cintura, é difícil. Você mantendo posições radicais, você não alcança aqueles que não estão preparados para tal situação. E outro ponto curioso que nós vamos trabalhar essa semana também é a questão da idolatria. Ela tem muitas faces. E precisamos ter muito cuidado para não estarmos caindo nos mesmos problemas que em toda a história, de uma maneira ou de outra, o povo de Deus acabava se contaminando. Pense nisso, Amarelo. Pense nisso, Amarelo. No segundo tema, conhecimento versus amor. Aqui Paulo
no 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, e no 1 Coríntios 8, de 9 a 12, ele faz um paralelo curioso, chamando de fortes aqueles indivíduos que comiam carne sacrificada a ídolos. Ou seja, eles iam lá no açougue, compravam a carne, e eles não sabiam o que foi sacrificado a ídolo, não. E quem criticava? E vocês compraram carne no açougue do fulano de tal, lá ele pega a carne sacrificada aí direto. E então, ele que o Paulo fala de forte, que esses caras não estavam nem aí. Não, idolatria, nós não praticamos idolatria. Estão comendo a carne. Eu sei lá qual carne que foi sacrificada aí, qual que não foi. Então, é normal. Desde que ela foi sacrificada devidamente, foi sangrada, não tem problema nenhum, eu como de boa. E Paulo chamou esses caras de forte. E aqui, em 1 Coríntios 8, de 9 a 12, é onde ele chama de fraco aqueles que não comem, preferem comer verdura, comer legumes. Paulo então chamou de fraco esses indivíduos. Mas Paulo entrou numa linha de raciocínio muito interessante, que quer comais ou bebais ou passar qualquer coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Tanto Paulo como Moisés, na realidade, tiveram a mesma linha de raciocínio, de manter o jogo de cintura necessário para a manutenção de todos na terra. No terceiro tema, amor abnegado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 6, dentre alguns outros textos relacionados com o tema, temos aqui o assunto das finanças missionárias. Paulo e Barnabé foram parceiros. Paulo preferiu fabricar tendas a sobreviver do dinheiro da igreja. Barnabé também, ao que tudo indica no texto e contexto a respeito desse personagem, também se manteve dessa forma. Contudo, os livros que nós temos em mãos hoje, que tem muitas cartas que foram eliminadas da Bíblia, infelizmente, tem mais de 22 livros, e dentre eles muitos do Novo Testamento, inclusive escritos de Paulo, foram eliminados do Novo Testamento, foram eliminados da Bíblia Sagrada. Mas com o que temos em mãos, texto e contexto que trabalha sobre Barnabé, sabemos o suficiente para que ele e Paulo ambos se sustentavam. E Barnabé era inclusive um homem muito generoso. Contudo, não sabemos a profissão que Barnabé possuía naturalmente, se também fabricava tendas ou não, mas como parceiros, bem provavelmente que eles trabalharam juntos na mesma linha de raciocínio. Se dois amigos andam juntos, comungam tanta coisa igual, mesmo que ele não tivesse experiências com tendas, evidentemente Paulo transmitiria tal ofício para ele, tal experiência, para que juntos pudessem promover esse trabalho e ambos se sustentarem. Sócios fraternais. Uma ideia bacana, hein? Fiquem atentos. Observem bem. E de um modo geral, as pessoas que se dedicavam, principalmente que citam vários casais, como Andrônico e Júnias, e Priscila e Áquila, dentre outros, casais missionários que dedicavam. Esses ambos eram sustentados pela igreja. E Paulo deixou bem claro esse tipo de assunto. Como os atuais missionários que se dedicam de fato exclusivamente à causa de Deus e não com outras profissões paralelas, também da mesma maneira são sustentados honrosamente pelas verbas acumuladas na igreja. E esse é o propósito de Deus. Toda a vida foi, desde o antigo santuário hebreu, como hoje nas igrejas atuais. Deus não precisa de dinheiro para nada. Dele é todo ouro e toda a prata existente do universo, de todo tipo de joia e riqueza. Ele é o dono da vida, é o criador e mantenedor da vida, é o originador da vida. Só que muitos esquecem que ele também é o destinador da vida, para aqueles que focam em viver a vida do jeito que acham que está certo. Esquecem que são criaturas de Deus conectados com Deus, através do fôlego da vida. E através da sua graça se conectam e aceitam o resgate oferecido por Cristo, esses voltarão a fazer parte do projeto original da criação, vida eterna. Do contrário, infelizmente encontrará o final de sua jornada de forma extinta para sempre. Mas fique claro que, pela ótica bíblica, quem vive do Evangelho tem que ser só do Evangelho, não pode se manter com outras profissões. E aqui também descarta, evidentemente, dentro do conteúdo bíblico, a ideia de que
sacerdotes e pastores, etc., venham se enriquecerem com o dinheiro da igreja. Porque o dinheiro da igreja não é para enriquecer pastor, não é para fazer patrimônio faraônico da obra, mas é estritamente para avançar a pregação do Evangelho a todo povo, tribo e língua, que não é barato. Porque a maioria absoluta das religiões da face da terra está preocupada demais em formar patrimônio, solidificar patrimônios enormes com grandes templos que pobre não vai ter espaço lá dentro tão cedo. E a pregação do Evangelho precisando de hospitais, precisando de asilos, precisando de centros de recuperação de toxicômanos e alcoólatras, dentre muitos outros tipos de necessidades mundiais, combate à fome mundial, e aí o dinheiro fica empregado em grandes patrimônios que jamais alcançará esses propósitos da ordem do ID a todo povo, tribo e língua, deixado aqui pelos lábios do próprio Filho do Deus vivo. Vai pedir conta desse patrimônio todo nas mãos desses líderes incompetentes às vistas da palavra de Deus, às vistas do poder de Deus, que usaram e têm usado o dinheiro em foco perdido. Isso é, de uma maneira disfarçada e clara, evangelismo de prosperidade. Não adianta ficar falando desses lobos vestidos de ovelha que saem acumulando dinheiro por aí, enquanto religiões aparentemente sérias têm trabalhado na mesma linha de raciocínio, abandonando a missão verdadeira que Cristo pediu, que é ir a todo o povo, tribo e língua, fazer missão, fechar a pregação do Evangelho para salvar o maior número possível de pessoas, e mantendo patrimônios sólidos no chão, enraizando, para a ferrugem e a traça comer, e a destruição, e o assolador assim que chegar, tomar tudo para ele e usar contra o próprio povo de Deus. Fiquem ligados, prestem bem atenção, que a palavra é séria, e a maioria absoluta dos religiosos do planeta estão brincando, facilitando. É uma vida modesta que o missionário deve ter, o suficiente para ele desenvolver o seu trabalho, e não se deitar e rolar na riqueza, esbanjando poder e patrimônio. Todo patrimônio financeiro da causa de Deus tem que ser tratado com santidade, conforme o foco da pregação do Evangelho. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. E oremos para que isso possa melhorar em face da terra. O quarto tema, aprendendo com o passado. 1 Coríntios capítulo 10, eu costumo destacar o verso 10. Porque ali nós temos um foco e missão do anjo da morte. Muitos ignoram a missão do anjo da morte. O anjo da morte, ele tem missão aqui entre nós. É o que Paulo apresenta em 1 Coríntios 10, verso 10. Muitos foram confrontar o anjo da morte através de comportamentos descartáveis, hediondos diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, todo ser humano tem uma missão. Não tem ninguém que está vivo sobre a face da terra que não tenha missão. Mas a nossa missão se cumpre de duas formas. Ou fazendo a vontade de Deus e cumprindo de fato com a tarefa que Ele nos deu, ou deixando de fazer ou negligenciando. Também não vai ter futuro nenhum para a própria salvação e para a salvação de outros. Aí confronta o anjo da morte. Então, quem cumpriu a missão, independente se está saudável, se está doente, seja lá o que for, cumpriu a missão. É muito comum, às vezes, Deus, então, deixar essa pessoa ir ao descanso para aguardar o dia da ressurreição. Porque Deus, em sua onisciência, sabe que, quem sabe, amanhã Ele não vai suportar muita coisa, igual Ele suportou até agora. E Deus, conhecendo o passado e o futuro, como se fosse tudo muito claro, Ele então toma essas atitudes de levar um missionário que cumpriu a missão ao descanso. Um missionário, semelhantemente. Contudo, o indivíduo que tem a missão e negligencia a missão, também vai confrontar, porque se ele continuar, ele nem faz o que deveria fazer e ainda atrapalha outros a fazer. Então deixa ele descansar, que ele já está perdido.
Então, o anjo da morte tem uma missão entre nós. Ele tem missão diária aqui no nosso planeta. E em qualquer outro lugar aonde existam pessoas disponíveis à salvação. Pense nisso, amado. Pense nisso. No quinto tema, advertência contra a idolatria. Paulo aqui entra em 1 Coríntios 10, de 5 a 22. Ele volta à questão das carnes sacrificadas a ídolo, mas chamando um outro lado da moeda agora. É o indivíduo comer a carne lá do açougue, que vende carne misturada com as carnes sacrificadas a ídolo. E outra coisa é o cara achar que porque não existe idolatria, isso é aquilo, então vai dizer, não, então o compadre, a comadre, eu não sei quem está me chamando para ir lá assistir o culto aonde sacrifica, que eu já quem sabe, já carrega a carne direto. Eu ir lá participar de um culto, não vai ter problema nenhum também. Eu adoro, meu Deus, eu ir lá com ele só para agradar meu. Não, aí não. Aí não está fazendo de fraco com os fracos. Aí está fazendo de podre com os podres. E Deus não pediu para apodrecer ninguém para poder manter a fé, a própria fé, ou atrair alguém para a sua própria fé. Porque aí é o de baixo puxando o de cima para a apostasia. E não de cima puxando o de baixo para a santificação. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Nós estamos falando de algo muito delicado. Uma coisa é sentar na mesa do Senhor e beber do cálice do Senhor. A outra coisa é sentar na mesa dos demônios e comer do cálice dos demônios. Mas outra coisa ainda é querer julgar que tudo que não é de acordo com o seu ponto de vista ou com a sua própria religião já seria demônios também. E aí praticar um radicalismo nocivo à pregação do Evangelho. Existe uma linha muito tênue, muito melindrosa, muito delicada entre cristianismo, paganismo, esoterismo, dentre outras formas de crenças sobre a face da terra. Mas o que destaca dentro dessa linha toda é uma coisa só: a necessidade de evangelizarmos, a necessidade de pregarmos a todo o povo, tribo e língua, independente da religião, amarmos a todos os seres, independente da religião deles, e atrairmos esses seres para Cristo. Então, se nós conseguimos fazer para a honra e glória de Deus tudo, nós conseguimos alinhar. Do contrário, jamais. Essa ideia o Vaticano tem empreendido há muitos anos sobre ecumenismo é uma ideia nociva, antibíblica, de tentar misturar luz e trevas dentro do contexto mundial religioso. Irmãos, independente do comportamento religioso, sejam católicos, sejam evangélicos, protestantes, pagãos, esotéricos, etc, 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 todos são chamados por Cristo. Por todos Cristo morreu e pagou o preço para resgatar. Mas precisa estar ligado, para não cairmos em armadilhas que o inimigo tem preparado para nos desviar a nossa fé. E o radicalismo religioso é outro problema sério. Então, uma coisa, as igrejas cristãs, todas são cristãs. Todas focam a Cristo, todos objetivam em Cristo. Os pagãos não tem nada a ver. Os esotéricos é uma miscelânea também. Mas todos são pecadores, todos são mortais. Então, a partir do momento que eu sirvo a Deus, não é por isso que eu não vou lá assistir um casamento em qualquer ambiente onde a pessoa que é minha amiga vai casar. Contudo, eu não vou participar dos rituais que desagradam a Deus ou que está fora do conteúdo da palavra de Deus. E determinados rituais, como o batismo de crianças. Por que eu vou assistir batismo de criança se eu sei que é antibíblico? Não é aprovado por Deus. Não vou. Entende, irmão? Então, a coisa é por aí, é ter jogo de cintura, equilíbrio. O extremismo, tanto direita quanto esquerda, são fatais. Mas há situações que necessitarão de decisões objetivas. Mas, em tese geral, os extremos sempre fazem mal, porque são extremos. É como eu pegar os extremos dessa lição aqui, ó. Olha, as duas pontas se tocam. Então o extremo sempre é nocivo. O meio não se toca. O meio é o equilíbrio. E honrar a Deus sempre
Fazer tudo para a honra e glória de Deus é a melhor forma de nos encontrarmos com pessoas equilibradas e que amem o semelhante e que sirvam a Deus em espírito e em verdade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, vencendo a idolatria. Irmãos, trabalhando em 1 Coríntios 8, de 1 a 3, Paulo defende a ideia de que o amor nos preserva da idolatria. Irmãos, o verso 31 de 1 Coríntios 10 mata de forma alinhada esse raciocínio. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Se não pode honrar e glorificar a Deus com o que se vai fazer ou pensar, deixa quieto. Não faça. Porque contrariar a Deus é algo que pode complicar muito a nossa vida. Porque nós colhemos tudo que nós plantamos. Pense nisso. Pense nisso. Sexto tema, idolatria sutil e letal. Temos um texto aqui de Atos dos Apóstolos, na página 201 e 202, como também em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 167. Olha o que esses trechinhos aqui está comentando, irmãos. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para os nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas também o egocentrismo e amor às comodidades e condescendências com o apetite e as paixões carnais. Comodidade. Fala alguma coisa nisso? Você sabe que está na hora da gente tomar providência em ter o nosso lugar garantido, e a acomodação, o conformismo com o luxo, com o conforto e com tudo, nos impede de tomar providências. E isso é uma forma de idolatria aos olhos de Deus. Fique ligado. Fique ligado. Se a conta chegar, o bicho vai pegar. Se perceberem que, ao fazer certas coisas que lhes parecem perfeitamente corretas, vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possa vir a fechar as mentes à recepção da verdade. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Senhor, muito obrigado pela lição. Abra as nossas mentes, fortaleça a nossa fé e capacite-nos às decisões corretas, antes que seja tarde demais. Santifica-nos, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E verdadeiramente, Senhor, permita-nos nos preparar para viver ao Teu reino, nós e nossos lares representados nessa oração. E suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu